E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Financeira. E hoje nós vamos falar de renda fixa. E deixa eu te perguntar, você sabe o que é renda fixa? Você sabe como funciona a renda fixa? Sim ou não? Já investiu em renda fixa? Não investiu? Não tem problema, hoje você vai entender certinho como a renda fixa funciona. E antes que esse vídeo comece, eu já te convido a dar o like no vídeo, porque se você deixar para o final, você esquece, e também a se inscrever no canal. Se inscreva no canal, dê o seu voto de confiança a mim e também ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação do canal de agora em diante. Então vamos lá, vamos entender o que é a renda fixa. E antes que eu dê a definição de renda fixa, tem uma boa notícia. A renda fixa é o investimento mais fácil que existe para se entender. Realmente é muito fácil entender a renda fixa. E nós podemos de forma simples definir renda fixa como um tipo de investimento no qual a rentabilidade que ele vai ter já é previsível desde o início da aplicação. Muitas vezes você consegue saber exatamente quanto vai render e muitas vezes você consegue ter uma noção muito boa de quanto vai render. Eu vou explicar isso em detalhes mais para frente. Mas o importante é que a rentabilidade é previsível e não tem muitas oscilações. Na verdade, não tem oscilações se você mantiver o título até o vencimento. E se essa definição ainda não ficou muito clara, não se preocupe, eu vou explicar tudo para você até o fim do vídeo. E antes que eu comece, onde você pode comprar a renda fixa? A renda fixa é muito fácil de comprar também. Você consegue encontrar títulos de renda fixa em bancos, em corretoras e em várias instituições financeiras por aí. Então vamos lá, vamos para a prática. Eu preparei algumas fotos para vocês para te explicar certinho como a renda fixa funciona. E quando a gente fala de renda fixa, a gente tem que entender o seguinte, que a renda fixa é basicamente um empréstimo que você está fazendo a alguém. Eu já vou explicar para quem que você pode exatamente fazer esses empréstimos mais para frente. Só que aqui nesse esqueminha que eu fiz já dá para você ter uma noção. Então eu coloquei um bonequinho aí, uma silhueta representando você e um saquinho de dinheiro representando o seu dinheiro. Então quando você investe em renda fixa, o que você faz? Você basicamente está emprestando dinheiro, como eu disse. Então você pode emprestar dinheiro ao governo, por exemplo. Você pode emprestar dinheiro a um banco, por exemplo. Ou você pode emprestar dinheiro até mesmo a uma empresa. E sim, você tem esse poder de emprestar o seu dinheiro ou para o governo, ou para um banco, ou para uma empresa. A renda fixa torna isso perfeitamente possível. E assim como quando você pega um empréstimo em alguma instituição, você deve pagar esse empréstimo com juros. No caso da renda fixa, essas instituições aí que eu dei de exemplo, o governo, o banco e as empresas, estão pegando dinheiro de você. Ou seja, agora você deve receber esse dinheiro com juros de quem pegou esse dinheiro emprestado de você. É simples assim. Renda fixa é basicamente um empréstimo. Você empresta o seu dinheiro para alguém e recebe com juros. E só essa imagem aqui já te explica muito como funciona a renda fixa. Uma vez entendido isso, que você está emprestando o seu dinheiro para outros e vai receber com juros, e essa é basicamente a renda fixa, você precisa entender agora como funciona essa questão de remuneração. Exatamente quantos juros você vai receber, como você sabe, como você tem essa previsibilidade de recebimento. Você tem que entender que existem alguns tipos de renda fixa. E aí que entra a previsibilidade dos seus recebimentos, uma vez que você investe o seu dinheiro em renda fixa. E para isso eu preparei uma outra foto que te mostra isso. Então aqui você percebe que há 3 tipos de renda fixa no mercado. O primeiro tipo é a renda fixa pré-fixada. O que seria um título de renda fixa pré-fixado? Esse é o tipo de título que você sabe exatamente quanto vai render. Lembrando que as taxas que aparecem quando você vai comprar uma renda fixa pré-fixada são taxas anuais, ok? Aquilo não é no dia, não é na semana, não é no mês. Aquela rentabilidade é no ano. Então, uma renda fixa pré-fixada é exatamente o que o nome diz. Antes do investimento, você já tem exatamente uma taxa pré-definida, ela já está pré-fixada. E quando você investe, você sabe exatamente quanto ela vai te render durante o período que ficar aplicado. Então eu coloquei um exemplo aqui, seria um título de renda fixa que rende 10% ao ano. E você pode encontrar sim títulos que rendem 10% ao ano, 8% ao ano, 5% ao ano, 6% ao ano, por aí vai. Vai depender das taxas que estão sendo praticadas no momento.
Então essa é a mais simples de se entender. Coloca um número lá, prefixa ele e pronto, você já sabe que é essa rentabilidade. Logo após, nós temos a renda fixa pós-fixada, como você consegue ver aí. Na renda fixa pós-fixada, a taxa de rentabilidade que você vai ter nesse título acompanha um indexador. Ela vai acompanhar algum indexador. Então, exemplo, uma renda fixa pós-fixada indexada ao CDI. Quando a taxa CDI, que na prática é 0,10 abaixo da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia brasileira definida pelo Banco Central, isso é o CDI. Se ele estiver indexado ao CDI, o que quer dizer? Que quando a taxa de juros sobe, o CDI acompanha e sobe também. E quando a taxa de juros desce, o CDI acompanha e desce também. No meu exemplo aqui, o exemplo é 100% do CDI, ou seja, vai render o CDI cheio. Mas você pode ter títulos que são, exemplo, 90% do CDI, 92%, 80 e tantos por cento do CDI. Isso é bastante comum. Ou seja, porque ela é pós-fixada, porque não tem como você dizer exatamente quanto vai estar essa taxa no vencimento, uma vez que o Banco Central pode alterar ela aí a cada 40 dias. Então aqui, nesse exemplo do CDI, conforme o CDI varia, o seu título vai render mais ou vai render menos, mas vai render de qualquer forma. Um outro exemplo que eu posso dar seria o IPCA. O IPCA, que é o índice oficial da nossa inflação, ele também varia. Você nunca sabe no começo do ano quanto vai estar a inflação no fim do ano. Então, seria um título pós-fixado ao IPCA, por exemplo. Então, basicamente, ele acompanha realmente o indexador. O indexador subiu, então o título rende mais. O indexador caiu, então o título rende menos. E você, por fim, vai ter a renda fixa híbrida, que é uma mistura dos dois acima. Ele vai acompanhar sim o indexador, só que também vai ter uma taxa pré-fixada. Então, um exemplo que eu posso dar seria o IPCA mais 6%. É um exemplo de título de renda fixa híbrida, porque vai ter um acompanhamento da inflação, ele vai acompanhar a inflação, mais uma taxa fixa que não vai mudar de 6%. Então, você já sabe que você tem 6% de prêmio do que variar da inflação. Mas também você pode ver renda fixa híbrida indexada ao CDI mais alguma coisa e outros indexadores que existem por aí. Então, basicamente, são esses três tipos de renda fixa. Pré-fixada, valor pré-definido. Pós-fixada, acompanha algum indexador que varia o rendimento. E a híbrida é uma mistura dos dois. Uma vez entendido isso, você já aprendeu muito sobre renda fixa. Você já sabe olhar, então, quanto ele vai te render. Agora, exatamente para quem que você está emprestando o seu dinheiro? Quando você entra na renda fixa, você se depara com várias siglas e muitas vezes você não tem noção do que elas significam. Eu vou pegar as mais comuns aqui, que você vai ver por aí, e eu vou explicar para vocês quem está emitindo esse título de renda fixa e o que significam essas siglas. Preparado? Então vamos lá, eu preparei mais algumas imagens para você, para que você consiga entender mais e melhor esse mundo da renda fixa. Então o primeiro emissor e os primeiros títulos que eu vou mostrar para vocês serão os títulos emitidos pelo próprio governo brasileiro. Quando você compra esses títulos, você está emprestando dinheiro diretamente ao governo. Então, esses são os tipos de títulos que você pode comprar do governo. Primeiramente, o Tesouro Pré-fixado. Olha só, a gente acabou de ver isso. O que seria o tesouro pré-fixado? Seria exatamente títulos do governo com taxas pré-definidas, pré-fixadas. É o primeiro título que eu expliquei agora há pouco, o primeiro tipo. Então, investindo nesses títulos do governo, você vai saber exatamente quanto ele vai render até o final. Já o segundo tipo é o Tesouro Selic, que seria o título do governo pós-fixado. Ele vai acompanhar basicamente a taxa Selic. E o que é a taxa Selic? Explico de novo. É a taxa básica de juros da nossa economia definida pelo Banco Central do Brasil. Então é o tipo pós-fixado. Se a Selic sobe, vai render mais. Se a Selic desce, vai render menos. E você vai ter também o Tesouro IPCA+, que é um título híbrido, que acompanha a inflação mais uma taxa pré-fixada, igual eu falei no exemplo agora há pouco. Então, basicamente, esses são os três principais títulos que você pode comprar do governo brasileiro. E uma vez que você compra, você está oficialmente emprestando dinheiro ao governo. Recentemente, no ano de 2023, no ano que eu estou gravando esse vídeo por sinal, o governo criou dois títulos extras. Criou um título chamado Renda Mais, que é um título híbrido, ele acompanha a inflação mais uma taxa pré-definida também,
que ele tem o objetivo de ser uma aposentadoria complementar, que você vai pagando ele mensalmente e numa data pré-definida bem lá no futuro, ele começa a cair mensalmente o rendimento na sua conta. Semelhantemente, existe o Educa Mais, que também segue essa lógica de inflação mais uma taxa pré-fixada, é um título híbrido também, que tem o objetivo de garantir o pagamento da faculdade de alguém. Então você começa a investir hoje, dentro de alguns anos também, começa a cair na sua conta esse valor mensalmente, o valor do rendimento. Claro que quem investe mais vai ter uma renda maior e quem investe menos vai ter uma renda menor. Mas basicamente esses são os tipos de títulos que você pode comprar do governo emprestando dinheiro ao governo. Mas seguindo em frente, tem alguns títulos que são emitidos por bancos e instituições financeiras. Então, se você compra um CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário, ou um RDB, que é um Recibo de Depósito Bancário, o que você está fazendo? Quando você compra esses dois títulos, você está emprestando dinheiro a bancos. Então, quando você compra um CDB e um RDB, o dinheiro está indo para um banco. Sim, você não precisa apenas tomar empréstimos de bancos, você pode emprestar dinheiro para bancos também e eles vão te pagar com juros. Isso seria um RDB e um CDB. E aí você vai encontrar CDB de todo tipo, você encontra RDB de todo tipo, tem pré-fixado, tem pós-fixado, tem híbrido, é só você procurar que tem para todos os gostos. RDC já é um dinheiro que você está emprestando quando você compra uma RDC para cooperativas de crédito. Então, cooperativas de crédito, eles não vão emitir nem CDB nem RDB, eles vão emitir um RDC. Além disso, você tem outros títulos específicos de bancos e instituições financeiras. Por exemplo, a LCI. O que é uma LCI? É uma letra de crédito imobiliário. Quando você compra uma LCI, você está emprestando dinheiro para o banco financiar especificamente o mercado imobiliário. Então, esse é bem específico, é para o financiamento do mercado imobiliário. Já uma LCA significa Letra de Crédito do Agronegócio. Quando você compra uma LCA, você está emprestando dinheiro a bancos para financiar o mercado do agronegócio. Esse também é bastante específico. O banco vai pegar esse dinheiro e vai financiar o agro. Então, basicamente, quando você vê todas essas siglas que eu falei, RDB, CDB, LCI, LCA, você está emprestando dinheiro a bancos. E quando você vê um RDC, você está emprestando dinheiro a uma cooperativa de crédito. E mesma lógica, tá? RDC, LCI, LCA, você encontra também híbrida, você encontra pré-fixado, você encontra pós-fixado, você encontra para todos os gostos. Mas como vocês devem se lembrar lá na primeira foto, você também pode emprestar dinheiro a empresas. Então, quais são alguns títulos que são emitidos por empresas? Vou começar com o CRI ou CRI, que seria um Certificado de Recebíveis Imobiliários. Basicamente, quando você compra um CRI, você está comprando uma dívida imobiliária que foi emitida por uma empresa securitizadora e você vai receber essa dívida. E quando você compra um CRA ou um CRA, que é um Certificado de Recebível do Agronegócio, é a mesma coisa. Você vai estar comprando uma dívida, mas uma dívida não imobiliária, dessa vez uma dívida do agronegócio, que também foi securitizada e emitida por uma empresa securitizadora. Então, quando você compra os CRIs e os CRAs, você está comprando diretamente essas dívidas que já foram emitidas por empresas securitizadoras, você está comprando aí o direito de receber essas dívidas. E por fim, nós temos as debêntures. O que são debêntures? São títulos de renda fixa emitidas por empresas para financiar elas mesmas. Então, uma empresa pode emitir esse tipo de renda fixa, pode emitir debêntures no mercado. Se você compra essas debêntures, você emprestou o dinheiro para a empresa e agora a empresa está te devendo e tem que te pagar de volta. E aí, mesma coisa, você encontra pré-fixado, você encontra pós-fixado, você encontra híbrido, você encontra todos esses tipos. E esses são os títulos de renda fixa mais comuns que você vai encontrar por aí. Difícil de entender? Acredito que não. Qualquer dificuldade, coloque nos comentários que eu, no caso, explico melhor para você. Só que, infelizmente, chegamos na parte chata. Chegamos na parte que nem tudo são flores e quando você compra renda fixa, muitas vezes, não todas, essa é a boa notícia, você está devendo impostos ao governo. Então, quais desses títulos que eu falei para vocês têm impostos? Quais não têm impostos? E quanto de imposto você precisa pagar sobre o rendimento? Tenha isso em mente, você paga imposto somente pelo que rendeu, não pelo total que você investiu. E para explicar os impostos da renda fixa para você, eu preparei uma outra imagem.
A renda fixa vai seguir o imposto regressivo, a tabela regressiva do imposto de renda. E essa tabela é bem simples de entender. Se você deixa o valor investido até 180 dias, você está devendo ao governo um valor de 22,5% do rendimento. Lembrando sempre, do rendimento apenas, não do valor total. Agora, se você deixa o valor investido mais tempo, se você deixa o valor investido de 181 a 360 dias, você deve ao governo só 20% de imposto de renda. E lembrando, esses valores são retidos na fonte, você não tem que pagar depois. Na hora que você resgata o dinheiro, você já resgata com esses valores descontados, a depender dos dias, ou melhor, da quantidade de dias que você deixou esse valor investido. Semelhantemente, se você investe de 361 a 720 dias, o valor cai para 17,5%, e se você deixa acima de 720 dias, esse valor de imposto de renda é 15%. Então essa tabela é bem simples de entender, e você já percebeu, quanto mais tempo você deixa investido, menos imposto você paga. E eu deixo algumas observações. A primeira observação é que se caso você resgate o título antes de 30 dias do início da aplicação, você não vai só pagar imposto de renda, você também vai pagar um outro imposto chamado IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, se você for entrar em renda fixa, por favor, deixe o dinheiro mais de 30 dias. Não basta pagar imposto de renda, você vai querer pagar IOF também. Deixa pelo menos 30 dias lá, resgata depois de 30 dias somente. Senão, em vez de um imposto, você vai pagar 2 e nem vai compensar direito. E a observação 2 é uma boa notícia. Por quê? Porque atualmente, e é sempre bom dizer atualmente, porque governos podem mudar as regras, mas atualmente, LCIs, as letras de crédito imobiliário, as LCAs, as letras de crédito do agronegócio, os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, e os CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, e debêntures incentivadas. O que é uma debênture incentivada? É um título emitido por uma empresa que está investindo na infraestrutura do país. Tem que ser especificamente um projeto para a infraestrutura do país. Esses tipos de títulos são isentos de imposto de renda. Quer dizer que se você compra uma LCI, uma LCA, um CRI, um CRA e uma debênture incentivada, você não está devendo absolutamente nada ao governo, 100% do rendimento é seu. O que, repito, é uma excelente notícia. Particularmente eu gosto muito de LCIs e LCAs. Exatamente porque elas não possuem imposto de renda e 100% do rendimento é meu. E uma vez entendido isso, e os impostos não são difíceis de se entender também, você precisa entender alguns pontos de atenção que você deve se atentar, que você deve prestar realmente muita atenção antes que você compre um título de renda fixa. Porque por mais que a renda fixa seja considerada um investimento seguro, se você não prestar atenção nesses pontos, você pode sim fazer besteira. Então, muita atenção nisso que eu vou te falar para que você não cometa esses erros na hora de investir na renda fixa. Primeiramente, preste atenção na carência ou no tempo que você vai ter para liquidez do seu dinheiro. O que é isso? É o prazo mínimo para deixar o dinheiro aplicado antes de poder resgatar. Todo título de renda fixa vai te falar quando você pode resgatar o dinheiro. Se você não prestar atenção nisso, você pode estar em maus lençóis. Por quê? Vou explicar o vencimento e eu já junto os dois. O vencimento seria o prazo máximo de um título de renda fixa. Todo título de renda fixa tem uma data final em que ele vai vencer e no final desse prazo o dinheiro que você investiu volta para sua conta mais todos os juros que ele rendeu. Esse é o vencimento. Basicamente, tal dia, acabou o título e vai voltar para tua conta o dinheiro com o rendimento, que é o dia que todos nós esperamos, né? Vamos falar a verdade. Juntando a carência com o vencimento, você tem que prestar muita atenção, por quê? Porque há título de renda fixa que a liquidez do dinheiro, que você vai pegar o dinheiro na sua mão, é somente no vencimento. Então, digamos que a carência é todo o período. Você não pode resgatar antes. Se você fizer isso, você vai estar em maus lençóis se você não prestar atenção. Por quê? Porque às vezes você vai precisar do dinheiro para o mês que vem e você não prestou atenção e comprou um título que vence daqui 2 anos. Boa sorte! Tecnicamente até daria para você vender o teu título no mercado secundário, mas você com certeza vai perder dinheiro com essa operação. Tanto é que eu nem vou explicar como faz isso aqui. Então sempre preste muita atenção. Qual é o prazo que eu posso pegar o meu dinheiro de volta?
Eu tenho que esperar até o vencimento ou eu posso resgatar antes do vencimento o valor total ou uma parte desse valor total? Isso vai com certeza estar especificado quando você está comprando um título de renda fixa. Você tem que olhar essas informações. É sua obrigação como investidor olhar essas informações. Então, muita atenção para a carência e para o vencimento. E nós temos também um conceito aí que eu tenho que explicar para os títulos pré-fixados somente. Isso só é válido para os títulos pré-fixados ou também para os títulos híbridos que têm uma parcela pré-fixada. Ou seja, tudo que é pré-fixado, isso vai valer. Que é o conceito da marcação a mercado. Por quê? Lembra que eu disse que você até pode vender seu título antes do vencimento no mercado secundário? Então a coisa apertou, eu tenho que vender meu título, não venceu ainda, não posso resgatar o dinheiro, eu apelo. Eu vou no mercado secundário onde há pessoas comprando títulos que já foram comprados por outras pessoas, por isso até que o mercado se chama secundário, porque a pessoa que está comprando nesse mercado não é a primeira que comprou o título. Você pode ir lá e você pode vender o teu título para outra pessoa. Só que no caso dos títulos pré-fixados tem essa particularidade, a marcação a mercado que eu vou explicar para vocês agora. Em poucas palavras e de um jeito simples. Na marcação a mercado, quando a taxa de juros sobe, o título, o preço de mercado do título, para você vender ele no secundário, vai desvalorizar. E quando a taxa de juros desce, esse título vai valorizar. Ou seja, é o inverso. Subiu a taxa de juros, seu título desvaloriza no secundário. Caiu a taxa de juros, seu título valoriza no secundário. E isso só importa quando? Quando você está pensando em vender antes do vencimento. Se você comprou para segurar até o vencimento, não se preocupe com isso, isso não vai te afetar de forma alguma, você vai receber exatamente o que foi combinado no início da aplicação. Agora, precisou vender ou quer vender antes e teve que apelar para o mercado secundário para fazer essa venda, muita atenção nisso. Por quê? Porque se a taxa de juros subiu e você vendeu antecipadamente, você perdeu dinheiro. Como o preço do título caiu devido à subida da taxa de juros, você vai vender esse título por um valor menor do que você pagou para comprá-lo. E você vai ter prejuízo na operação. Agora, se você tiver sorte, ou até planejou, tem gente que faz isso propositalmente, e a taxa de juros cai enquanto você tem o título na mão, você vai vender o título a um valor maior do que você comprou. E dependendo de quanto o teu título já rendeu, do tempo, enfim, você pode vender até um preço maior do que você receberia de juros. Então você lucra com essa operação. Então a marcação a mercado, caso a taxa de juros caia, ela pode te ajudar, se caso você queira vender antecipado. Agora, se a taxa de juros sobe, então com certeza ela vai te fazer perder dinheiro. E o risco aqui é vender quando a taxa de juros subiu. E eu já vi histórias catastróficas sobre isso. Então, se você não manja muito dessas coisas, qual que é a dica universal? Compre e segure até o vencimento. Porque se você segurar até o vencimento, você não tem que se preocupar em nada com a marcação ao mercado. Entendido isso? Se você não entendeu, deixe nos comentários que com certeza eu te explico melhor. E por fim, para fechar esses pontos de atenção, você tem que entender os riscos de se investir em renda fixa. E sim, por mais que os riscos sejam baixos e a renda fixa seja considerado um investimento seguro, ainda há riscos. E os principais riscos eu vou mostrar para vocês agora. Os principais riscos da renda fixa são esses. O primeiro e mais importante é o risco de crédito. É o risco de a instituição devedora não conseguir te pagar. Ah, pode acontecer calote em renda fixa? Pode. Em toda dívida, na verdade, pode acontecer um calote. Isso é um risco inerente a uma dívida. E lembrando sempre, na renda fixa você está emprestando o teu dinheiro a alguém, ou seja, alguém está devendo dinheiro para você. Então, como um bom emprestador de dinheiro, preste atenção no risco de crédito da instituição que você está emprestando. Tem instituições que são grandes, boas e sólidas. Tem instituições que não são grandes, boas e sólidas. O risco de crédito tem a ver com você não receber de volta o que foi prometido. E uma dica para você ver o risco da instituição, se caso você não souber analisar ou não tiver dados suficientes para isso, é você olhar as taxas que elas estão oferecendo. Geralmente taxas muito altas envolvem riscos maiores. Então se a taxa que está sendo oferecida para você, o rendimento que está sendo oferecido para você, tiver muito maior do que, ou um pouco maior até, do que estiver sendo praticado pelo mercado, por um período maior do que está sendo praticado pelo mercado, cuidado, o risco é muito alto. Afinal, para compensar o risco maior, eles têm que te pagar mais.
Após isso, nós temos o risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? É de você não conseguir vender um título antecipadamente ou vender com perdas financeiras, que é exatamente o que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Então, novamente, para mitigar esse risco, só depende de você. Presta atenção no prazo da carência, no prazo que você pode resgatar o dinheiro. Presta atenção no vencimento. Vê se a liquidez do seu título, o dia que você pode pegar o dinheiro na mão, é antes do vencimento, é no vencimento e por aí vai. Porque senão, como eu disse, você não consegue resgatar, vai ter que tentar apelar para o mercado secundário e pode vender com perdas financeiras. Então cuidado com esse risco. E por fim, a marcação ao mercado que eu acabei de explicar para vocês. É um risco sim de você perder dinheiro ao vender um título pré-fixado antecipadamente, caso a taxa de juros suba. O seu título vai cair o preço dele, você vai vender e você vai perder dinheiro com essa venda. Então esses aí são os principais riscos da renda fixa que eu coloquei, que você tem que prestar atenção antes de comprar. Todo investimento, por mais seguro que seja, tem riscos e a renda fixa não é diferente. Só que você também tem algumas garantias dependendo do título que você compra. Então, se caso alguma coisa der errado, existem algumas garantias aí que você pode levar em consideração. Para títulos do governo, a garantia é o próprio governo. Por isso que eles são considerados os títulos mais seguros do país. Porque o governo tem formas de te pagar que outras instituições não vão ter. Então, se caso falte dinheiro para o governo, ele pode tentar aumentar impostos, arrecadar mais dinheiro e te pagar de volta. Ou até mesmo, em último caso, imprimir dinheiro, imprimir moeda. O governo é dono da máquina de impressão de dinheiro. Então o governo imprime dinheiro e te paga. Ou seja, títulos do governo são mais seguros. Não que governos também não possam dar calote. Podem, já aconteceu. A Argentina, por exemplo, na sua história já deu mais de um calote no povo aí. Mas mesmo assim, são os títulos considerados mais seguros. Os títulos do próprio governo, porque a garantia é o governo. Agora, aqui no Brasil, existe também o Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. O FGC vai cobrir o quê? Se você compra um CDB, um RDB, uma RDC, LCI ou LCA, só esses, CRI, CRA e debêntures não têm garantias, ok? Se a empresa não pagar CRIs, CRAs e debêntures, você realmente ficou na mão. Então são considerados os títulos de renda fixa mais arriscados. Os CRIs, os CRAs e os debêntures são realmente os mais arriscados. Agora, CDB, RDB, RDC, LCI e LCA tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, mas atenção, eles não garantem qualquer valor. Eles vão garantir te devolver no total R$1 milhão. Então, se você tiver mais de R$1 milhão investido nesses títulos, tome cuidado. Porque se tudo der errado, você só recebe até R$1 milhão. Só que existe uma outra limitação ainda. Tem que ser R$1 milhão respeitando 250 mil por instituição. Ou seja, digamos que você comprou um título no Itaú, outro no Banco Inter, outro no Invest, outro no Bradesco, por exemplo. Por essa instituição que eu falei, que eu dei de exemplo, só pode ter até R$250 mil. Se você tiver 251 mil, eles só cobrem 250, você perdeu esses mil a mais. Então, se você quiser garantir o FGC para você, respeite esses valores. No máximo até 250 mil, somando o valor investido mais juros, no máximo até 250 mil por instituição e no máximo até R$1 milhão no total. Se não, o FGC não cobre. E uma ressalva em relação ao FGC, eles não têm tanto dinheiro assim para cobrir tudo se caso uma grande instituição quebre, ok? Eles são uma garantia, funciona. Às vezes que eles foram testados até hoje, o FGC foi testado para algumas instituições que faliram, ele funcionou, mas ele não é uma garantia 100%. Então, por favor, mesmo com o FGC te resguardando aí, preste atenção no risco de crédito da instituição. Diversifique renda fixa também. Não compra tudo de uma instituição só, ainda mais se a instituição estiver te oferecendo taxas acima da média, ainda mais se a instituição for de risco alto. Não faça isso. Sempre atente-se aos riscos que eu falei agora há pouco. Tendo entendido tudo isso, você já entendeu então como funciona a renda fixa. É simples assim. Então, eu concluo dizendo que a renda fixa é um bom tipo de investimento, é um investimento previsível, é um investimento com risco mais baixo, ainda mais se você estiver emprestando dinheiro para uma instituição sólida, que é uma boa pagadora, aí o risco realmente é quase zero. E sempre numa carteira de investimentos, a renda fixa é ótima para dar estabilidade, porque ela vai variar para cima. Ela não é renda variável, ela não fica oscilando, não é que um dia ela vale mais, outro dia ela vale menos.
você carregando até o vencimento, e mais uma vez eu friso isso, você carregando até o vencimento, você recebe realmente o valor que foi acordado. E isso te dá muita previsibilidade e mais estabilidade para uma carteira de investimentos. É um tipo de investimento realmente bem conservador. Gostou de saber como funciona a renda fixa? Tem alguma dúvida? Fale para mim nos comentários que eu vou responder o seu comentário com todo prazer. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, aperte o sininho para não perder nenhuma notificação, que eu sempre posto conteúdos do tipo e sempre tento trazer conteúdos que são relevantes para você. Seguindo a mesma linha, também siga meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, porque nele eu sempre tento também postar conteúdos que são relevantes para você e para sua vida financeira. Então é isso aí, espero que tenham gostado de saber como funciona a renda fixa e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!